crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de toda bondade, Senhor da glória, nós estamos nesta manhã em Sua presença mais uma vez e viemos aqui, Senhor, para cultuarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Nós estamos aqui esta manhã para ser abençoados. Viemos aqui para trazer nossa oferta de gratidão, o fruto dos nossos lábios para Ti, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Viemos aqui, Senhor, para desfrutar da Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, realizado por nós. Obrigado pelas Tuas bênçãos que tens nos dado, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a nossa família, a nossa casa, tudo que temos, Senhor, nós devemos a Ti. Que o Senhor possa continuar ao nosso lado, abençoando nossas vidas, nos ajudando, Senhor, fazendo-nos melhores cristãos. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos isto, melhores cristãos, com certeza. Que a Tua palavra venha ao nosso coração e ela possa fazer, meu Deus, o efeito necessário para nos tornar melhores em Tua presença. Abençoa o Teu povo, Senhor, que a Tua palavra venha nesta manhã para nos ensinar, para que possamos, Senhor, ficar em Tua presença, andarmos, caminharmos neste mundo em que estamos vivendo. Tome-nos em Tuas mãos, Senhor, ó Deus, e fale conosco, pois nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui na presença do Senhor para mais uma escola dominical e vamos logo ler a palavra para nós ficarmos. Vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Versículo 3, até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Que o Senhor Cristo Jesus vos abençoe. Podem sentar, meus irmãos. Antes que a gente comece a falar, eu quero dizer aos irmãos que hoje teremos 2 batismos aqui. Irmão Alex Sandro Leão Palha, faça assim com a mão, este precioso irmão, ele é filho da irmã Graça, certo? Ele já tinha falado comigo há um tempo atrás de que ele deseja batizar. Mas também é Josiane Soares de Mendonça, é sua esposa, né? Ela também desejou batizar. Amém, meus irmãos? Então, hoje faremos o batismo dos nossos irmãos. Eu estou feliz porque nós ontem tivemos lá em Brusque, num companheirismo, primeiro companheirismo que os irmãos de Brusque fazem num sítio. E eu achei muito boa a iniciativa dos nossos irmãos ali. Foi um tempo agradável, tirei um tempo para estar com eles, irmão Jeconia, sua família estava também. E foi um dia maravilhoso. E ali nós também aproveitamos e fizemos 4 batismos. Certo, irmãos? Então, e agora Jaraguá do Sul tem 5 batismos para fazer. Então, Deus está nos abençoando. Então, quando eu for ali, até vou dizer e comunicar aos irmãos que os cultos em Jaraguá do Sul, eles foram mudados. Não será mais sexta-feira, agora será também no sábado. Tá bom? Os cultos serão quarta-feira lá e sábado. Então, agora fica mais fácil para alguém que quiser ir lá. Eu incentivo, irmão. Você pode ir, você tem condição de ir, vá. É tão importante nós irmos ali com aqueles irmãos que estão começando, que são novos. Quando eles veem os irmãos irem, eles ficam tão animados, eles ficam tão felizes. Então, aquela obra nós vamos dar uma atenção maior também para ela. Quinta-feira tivemos reunião com os obreiros aqui e os diáconos, e tivemos comunicando a eles dessa importância que temos de dar uma atenção para Jaraguá do Sul, para aquela obra crescer. Amém? Então, nós vamos utilizar os irmãos em maior escala para poder estar ali sempre ajudando aquela obra. Tudo bem, irmãos? Então, graças a Deus, continue orando para que o Senhor continue abençoando. Então, só agora nós já tivemos 4 ali, mais os 2 irmãos, mais 5 lá em Jaraguá, tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo na internet,
que sejam abençoados pelo Senhor. Nós vamos começar a falar sobre um assunto que são as festas de Israel, tá bom? Vocês sabem quantas festas Deus colocou para Israel comemorar? Vocês sabem? Alguém aqui sabe? 7 festas. Deus, tudo é perfeito em 3 ou é perfeito em 7? Amém? Tá bem. Graças a Deus. Então nós temos a primeira festa de Israel, que é a festa da Páscoa. A segunda festa é os pães asmos. Terceira, festa das primícias. 4, festas do Pentecostes. A quinta é a festa das trombetas. A sexta é a expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Mas para quê, pastor? Porque todas elas têm tudo a ver conosco. Amém? Nós vamos ver isto. Mas não vamos falar de todas elas hoje, porque elas são um assunto meio vasto. Então eu quero me ater, em primeiro lugar, com a festa da Páscoa. Tá bom? Festa da Páscoa. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então você vai prestar atenção, vamos aprendendo que a festa da Páscoa, ela foi direcionada por Deus para Israel, e ela começa no primeiro mês, porque o primeiro mês de Israel é o mês de Abib, que você sabe que o calendário de Israel é diferente. Ele começa da metade como se fosse da metade do nosso mês até a metade do outro mês. É assim que funciona em Israel. E você vai ver que o mês de Abib corresponde a março e abril do nosso ano. Então, este março ou abril é o mês de Abib, que é o primeiro mês para Israel, certo? O que se comemora na Páscoa? É a libertação de Israel do Egito, certo? Vocês estão entendendo? Então você vai ver que aquela libertação com mão forte, com mão poderosa de Deus, tirando aquele povo do Egito, as pragas caíram. Quantas pragas foram, quem sabe? Quantas pragas foram? Foram 10 pragas. E a última delas foi a morte dos primogênitos, certo? Então você vê que foi através desta última praga, foi que Faraó resolveu liberar o povo lá para sair do Egito. Então essa Páscoa, ela começou a ser celebrada pelos judeus no ano 1445 a.C. Ela era comemorada para eles na primavera, certo? Então o que ela comemorava, o que eles lembravam? Por que Deus instituiu festas? É para eles sempre lembrarem, porque nós somos dados a esquecer as coisas. É que nem a Santa Ceia para nós. Por que Deus instituiu a Santa Ceia para comemorarmos sempre e frequentemente? Para nós lembrarmos. Por isso que a Santa Ceia é para lembrar. E o profeta pregou uma mensagem lembrando-nos do Senhor. Então, toda vez que você está na igreja para comemorar a Santa Ceia, o que acontece? Sua mente vai lá atrás, no Calvário, e você vai lembrar que foi ali que foi a nossa libertação também. Foi ali que tudo se resolveu. Por isso que a Páscoa para nós, ela tem uma importância fundamental, certo? E pessoas às vezes perguntam, por que vocês não comemoram o Natal como se comemora antes, em outros lugares? É porque coincide, para nós coincide na mesma data. Jesus não nasceu em dezembro, todos nós sabemos disso, né? Isso foi um arranjo que fizeram. Jesus nasceu em março ou no máximo em abril, foi por aí. E é onde se comemora também a Páscoa. Só que, se Jesus nasce, mas ele não vai à cruz, não resolvia nada para nós. O que é o segredo da nossa vitória é que ele foi até a cruz, cumpriu a sua missão na cruz, a nossa redenção, e ressuscitou. Louvado seja Deus!
Isso para nós é a mais importante. Glória a Deus, porque nós podemos hoje dizer que somos salvos por causa da morte de Jesus e da sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Então, muito bem, esta primeira festa, que é a Páscoa, ela ocorre aos 14 dias do primeiro mês, que é o dia Abib do calendário hebraico, como lembrança do Egito, certo? Primeiro mês, no dia 14 do mês. Por que era assim? Porque eu vou explicar para vocês como as coisas de Deus funcionam. Deus não aceita coisas de qualquer maneira, certo? Quando você olha no capítulo 12 de Êxodo, vamos lá, capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia diz assim, que como nós lemos agora, certo? Versículo 3, preste atenção como a coisa funciona. Olha só, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos... Que dia? Que dia? Isso, vamos falar forte. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então, tinha a ver com cordeiro. Ele era apresentado no dia 10 do primeiro mês, certo? Então, levava, como se fosse aqui a congregação, você trazia o seu cordeiro por causa dos seus pecados. E no dia 10 era trazido aquilo ali, na festa da Páscoa. O sacerdote tomava o cordeiro e ele dava uma boa olhada no cordeiro, porque ele não podia ter defeito. Se ele tivesse qualquer defeito no pelo, ou no couro, ou tivesse algum defeito no osso, não servia para o sacrifício. Ele tinha que ser perfeito, certo? Então o sacerdote olhava o cordeiro, olhava, tudo externamente estava perfeito, tudo bem, não tem nenhum problema, está tudo certinho, mas ainda não estava completo. Ele tinha que ser guardado até o 14º dia. Você viu como nós lemos na Bíblia, certo? Ele era pego aos 10, mas ele era guardado até o 14º dia. Por quê? Porque o sacerdote era treinado para ver se ele não tinha defeito externo, mas não podia ter interno também. Ele não podia ter nenhuma doença. Como é que o sacerdote sabia disso? Ele era treinado para olhar na íris. Você sabe que tem hoje os iridiólogos, eu acho que é assim. Já viu isso aí? Que tira uma foto da íris e depois ele coloca no computador e vai olhar se você tem algum problema interno. Eu já passei por uma consulta dessa e interessante, e eles sabem mesmo. Aquela doutora lá olhou para mim e disse assim, olha, aqui diz que você é um líder, né? Eu não tinha falado nada para ela. Você é um líder. Sim, sou. Aí ela disse assim, ó, você teve problema de gastrite, né? Interessante, e eu tive. Foi Jesus que me curou. Mas ela viu que eu tive. Então elas descobrem. Aí eu fui perceber, olha só como é. Era assim que era no Velho Testamento. O sacerdote olhava na íris do cordeiro e sabia se ele tinha algum problema interno ou não. Por ali ele sabia. Quando não tinha problema, ele dizia, está pronto para o sacrifício. Aí sim era apresentado ao Senhor. Aí era ofertado ao Senhor. Porque Deus sempre exige coisas perfeitas. Você está aprendendo esta manhã como é que é o negócio? Então veja, por isso que você vai ver Jesus, o Cordeiro de Deus, certo? Alguma dúvida? Jesus é o Cordeiro de Deus, inclusive que tira o pecado do mundo. Você que era da igreja lá atrás, lembra que eles fazem o domingo de Ramos? Hein? Não é um domingo antes da Páscoa? Eu estou certo? Eu não me lembro disso que eu não fiz, mas vocês fizeram muito, vocês sabem. Por quê? Porque aquele dia é comemorado quando Jesus entrou em Jerusalém. Lembra que ele entrou no jumentinho? Para cumprir Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 diz que ele não vinha num cavalo. A Bíblia diz que ele vinha num jumentinho. Então Jesus cumpriu exatamente o que a Bíblia dizia a respeito dele.
E ele entra no jumentinho no domingo. Por que ele entra no domingo? Mas ele foi preso que dia? Quem sabe? Que Jesus foi preso? Foi na segunda? Não, foi na terça? Não, foi na quarta? Não, Jesus foi preso na quinta-feira. E ele foi morto na sexta. Certo? Mas ele foi preso na quinta. Por que tinha que ser na quinta? Para cumprir a palavra. Porque o cordeiro era apresentado no dia 10 e ficava ali até o dia 14, para poder ser, porque nesse período de dias é que ele era examinado. Então Jesus, para cumprir certinho como a Bíblia diz, ele entra no domingo, aí ele passa a segunda, ele vai no templo e purifica o templo, quando ele pega o azorrague para bater foi nesse período que ele estava ali em Jerusalém já no final. Aí ele vai na terça-feira, aconteceu várias coisas entre domingo e quinta, certo? E quando é na quinta-feira, ele é preso, porque cumpriu 4 dias, porque ele tinha que cumprir esse requisito, ele tinha que ser examinado, e alguém tinha que dar o veredito para Jesus poder morrer. Só que os sacerdotes não tinham condição de fazer isto, porque eles estavam contra ele. Fora da palavra, certo? Sim. Quem foi que deu o veredito dizendo que Jesus estava pronto para morrer? Pilatos. Olha quem Deus usou. Quando colocaram Jesus e Barrabás, o Pilatos disse assim: olha, esse aqui tudo bem. Esse aqui é um malfeitor, é um sem vergonha. Mas esse aqui eu não vejo nenhum defeito nele. Foi ou não foi? Quer dizer, Pilatos estava dizendo, ele pode ir para o sacrifício, porque ele não tem defeito. Deus sabe como faz todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu olho essas coisas na Bíblia e isso me empolga. Porque Deus, sua palavra tem que ser cumprida exatamente como tem que ser. Oh, maravilha! Eu fico animado com essas coisas. Então veja que tudo na Bíblia não está por acaso. Por isso que nós temos um profeta, e você sabe, você aprende, você vem à escola dominical para ver como é que funcionam as coisas. E tudo na Bíblia funciona perfeitamente. Deus fazia um antítipo lá atrás para um tipo que ele ia fazer depois em grande escala. Você está me entendendo? Aleluia! Então Deus estabeleceu a Páscoa como um estatuto perpétuo. Ele disse, eu quero que vocês cumpram isso rigorosamente. E todo ano que vocês cumprirem, vocês vão lembrar que um dia Deus tirou vocês lá do Egito e libertou com mão forte e poderosa. Por isso que os nossos cultos, eles não podem ser um culto qualquer. Você não vem na igreja por um costume. Você não tem que se acostumar e vir aqui sentar, ouvir, não. Você vem aqui para fazer festa. Por quê? Porque toda vez que você entrar, você tem que lembrar, um dia eu fui perdido, um dia eu não tinha esperança, um dia eu estava lá no mundo, um dia eu estava lá naquela vala, mas hoje eu sou um liberto. Jesus libertou a minha vida, eu tenho motivo para cantar, eu tenho motivo para abrir meus lábios, levantar a minha mão, dar glória a Deus. Você tem motivo para estar aqui. Glória a Deus. Então, Páscoa. O que significa Páscoa? Ela vem do hebraico, de uma palavra hebraica que significa pechá, certo? O que significa pechá no hebraico? É pular além da marca, passar por cima ou poupar. É isso que significa. Porque foi isso que Deus fez, ele passou por cima do Egito. O anjo da morte passou ali e não chegou até eles, por causa de uma coisa que você vai aprender hoje, certo? Por que o anjo passa por cima? Por que não atingiu aqueles, um número de pessoas? Atingiu alguns, mas não atingiu outros. Por quê? Porque Deus estabeleceu algo lá
que vale até hoje. Vamos ver que o Senhor disse. Vamos para Êxodo 12. Glória a Deus. Versículo 22. Diz assim: então tomai um molho de isopo. Isopo era uma planta que eles pegavam, certo? E pegavam assim ela de uma maneira que ficava tipo um pincel. E molhai-o no sangue que estiver na bacia, que era o sangue que era parado do cordeiro, e lançai na verga da porta. E em ambas as ombreiras da porta, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, certo? Amém? 23, ele diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o quê? O que é que ele quer ver? Ele não quer saber se tem tantos anos de crente, ele não quer saber de que igreja é, ele não quer saber se tem Bíblia, se não tem, se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico. Ele não quer ver nada disso. Ele quer ver o quê? O sangue. Quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Você diz, foi lá atrás. Não, isso está valendo hoje também. Que a palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa. Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, certo? Então veja, assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, que foi executada contra todos os primogênitos do Egito. Não esqueça que nós aqui somos da Assembleia dos Primogênitos. Você sabia que você é considerado um primogênito para Deus? Sim? Deixa eu ver aqui, onde é que está escrito? Se não me engano, é Hebreus capítulo 12. Sim, versículo 23. Não, 22. Olha com o 22 antes para a gente entender. Mas chegastes ao monte Sião, está falando conosco, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos que estão escritos nos... Você tem certeza? O seu nome está lá? No livro da vida do Cordeiro? Sim? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, somos dessa assembleia ou não somos? Amém. Eu sou, você é? Amém. Pode dar glória a Deus por isso. Amém? Amém? Então você vê, aleluia, o juízo foi executado sobre os primogênitos. Então, nós éramos alvos desse juízo também. Éramos ou não era? Porque nós somos dos primogênitos, só que nós temos o escape. Qual é o escape? Se ele ver o... Então, peraí. Se você é dos primogênitos, como a Bíblia diz que você é, então você era também para sofrer o juízo. Mas assim como Deus deu o escape lá, Ele deu para nós também. Você está me entendendo bem? Nós temos o escape, e a única coisa que faz nós escaparmos do juízo é o sangue. É o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá, você gravou isso? Então graças a Deus pelo sangue. O diabo odeia o sangue. O diabo já quis tirar o sangue das igrejas, hinos do sangue, tudo que fala com o sangue, mas daqui ele não vai tirar. Porque o sangue para nós é importante. Tudo bem? Então, antes, vamos vendo devagar que dá tempo. Antes da crucificação, Jesus participou da última ceia com seus discípulos em Jerusalém.
Vamos ver Mateus 26, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vamos ao versículo 17 agora. Vamos ver como foi a preparação do mesmo capítulo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E disse-lhes: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Você sabe que o cenáculo não era o templo. Quando a Bíblia fala de cenáculo, não era o templo. No templo Jesus não podia entrar. O cenáculo era um lugar onde esse homem que Jesus mandou lá, disse: vão lá, vocês vão encontrar um homem na rua. No outro texto diz, ele vai levando um cântaro na cabeça. Vocês parem ele e dizem assim: olha, o mestre mandou perguntar para o senhor onde é o lugar que nós devemos preparar a Páscoa. E eles foram perguntar, e o homem tinha um lugar mesmo. E o homem disse: sim, eu tenho um lugarzinho, ó, fica aqui, na minha casa, nos fundos, aqui em cima, vocês podem preparar aqui. Ali é o cenáculo. Foi ali que Jesus fez a ceia. Foi ali que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Foi no cenáculo. Olha, você vai aprendendo a Bíblia que é dessa forma. Tudo bem? Amém. Certo? Então, os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair, dentre os 12. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Está muito bom, assim está melhor. E ele respondeu e disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Você vai entendendo que Judas, entre os 12, era o único que comia com Jesus no mesmo prato. Olha só, era o mais íntimo. Foi esse que traiu. Que coisa, hein? Era o único que comia com Jesus no mesmo prato. Vamos lá. E em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. É duro, né? Vamos. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha a ceia. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento é o sangue. Eu gosto tanto deste versículo, porque esse versículo me identifica, ó, porque isto é o sangue do Novo Testamento, quer dizer, da nova aliança, que é derramado por, essa palavra me empolga, porque o sangue não foi derramado por todos, a Bíblia não diz que foi, não foi por todos, mas ela diz que foi por muitos. Você vê? Quem são esses muitos? É os eleitos, é o que Deus revelou a palavra. É você que foi chamado, é você que creu, é você que entendeu, você que Deus abriu tua mente. Foi por você que o sangue, você faz parte deste muitos para a remissão dos pecados. Você não fica feliz por isso? Não é motivo de fazer festa, só por você saber que você está na Bíblia.
Glória seja dada ao seu nome para sempre. Aleluia. E vos digo que desde agora, isso é maravilhoso. Essa promessa também é para mim. E você diz, é para mim, você diz. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Haverá uma santa ceia. Haverá uma santa ceia, mas aquela santa ceia, que não é o pastor Jorge que vai, mas é o Senhor Jesus Cristo que vai nos servir. Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus foi crucificado na Páscoa como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Vamos ler na Bíblia, João 1:29. Quem sabe aqui, quem declarou que Jesus é o Cordeiro de Deus? Quem? Oh, vocês estão bem. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, o que é que ele disse? Não, agora todo mundo vai falar, porque nem todo mundo falou. Tem esparadrapo na sua boca? Não tem, né? Então vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer forte, porque ele é o Cordeiro de Deus mesmo. Ele tirou o meu pecado, tirou o teu pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir o conselho de Paulo em 1 Coríntios 5, vamos lá, 1 Coríntios 5, versículo 6, deixa eu ver que é 6 e 7, diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É verdade, mas ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Aí ele diz no versículo seguinte que eu gosto, pelo que façamos festa, não com fermento velho, porque o fermento velho já tirou, tem que tirar. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Agora deixa eu embasar isso com a mensagem, e nada melhor do que nós estarmos na mão com a mensagem e o sinal. Amém? Vamos colocar isto assim, vamos ver qual é a marca desse sangue, como ela se manifesta, porque esse sangue tinha que estar na verga da porta, e quando ele está na verga da porta, então ele fica exposto, não era na parte de dentro, era na parte de fora. Por que que Deus determinou na verga, na ombreira da porta? É que quem passava via, então ele tem que estar exposto. Amém? Amém? Vamos ver como é que tem que estar exposto? Vamos para Atos capítulo 3, certo? Versículo 6. Vamos ver se estava exposto depois que ele... Certo? E disse-lhe Pedro, conhecemos todo esse texto, não tenho prata nem, mas o que eu tenho. Então, peraí, ele tinha uma coisa. Ele não tinha dinheiro. Talvez puxou, não tinha nada. Como tem gente que pensa que dinheiro é mais importante. Dinheiro precisa, sem ele nós não vivemos. E quando tem, amém. Mas isso não resolve o problema do que nós estamos falando. Eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho. Amém? E isso eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Certo? Era um sinal que estava exposto? Era. Veja Atos 4,13. Veja, olha só como é. Atos 4,13. Veja se não é algo que tem que ser exposto. Então eles vendo fala mais forte.
Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, eles se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que está faltando para muitos de nós? É ousadia. Por quê? Nós temos a palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. Nós temos a mensagem mais poderosa que existe no universo. Nós temos Deus conosco. Temos ou não temos o Espírito Santo conosco? Então o que é que está havendo? Alguma coisa está faltando. Está faltando sermos mais ousados. Por que muitas vezes o inimigo fica fazendo suas firulas? Por falta de ousadia. Por que o inimigo fica muitas vezes levando certas vantagens? Por falta de ousadia. Amém? Porque, em primeiro lugar, a espinha dorsal desse capeta já foi quebrada. Lá no Calvário, quando o Senhor Jesus foi naquele Calvário, ele quebrou a espinha dorsal de Satanás. E o profeta diz agora, ele anda aí todo machucado. E outra, ele não pode matar você. Porque o ferrão daquela abelha terrível, Satanás, foi colocado em Jesus. E quando colocou Jesus, ficou lá. Agora ele está sem ferrão. Por isso que a morte não pode mais sobre nós. Nós temos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo não pode cantar de galo e dizer que ele é alguma coisa. Só que ele é petulante, ele tenta fazer. O maior é o Senhor Jesus. O Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. Por isso que João disse, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Vê você, o sinal estava exposto. Mas o que tenho eu te dou. Você tem? Amém. Você tem? Amém. Então, comece a distribuir. Amém. Você tem. Mas às vezes a gente se comporta como se não tivesse. Sim? Vendo um pobre irmão coxo ali na rua, e eles com a mesma vida que estava em Cristo. Oh, glória a Deus. A vida de Cristo está em ti? Amém. A mesma vida que estava sobre Jesus. Agora ficou calado. A mesma vida que estava em Jesus está em ti? Amém. Estava em William Branham? Amém. E não se realizava milagres? Amém. E a mesma vida que estava em William Branham de Cristo não está em ti também? Amém. Não está em mim também? Amém. Então o que é que está vendo? Se Jesus prometeu que você faria milagres mais do que ele. Se calou? Mas eu estou citando a Escritura. Diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Foi ele que disse isso. João 14:12, deixa eu ver se é isso. Eu quero que isso entre em você esta manhã, gente, porque, na verdade, vamos juntos, porque você falando fica melhor. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Glória a Deus! Mas o que eu tenho, disse Pedro, em meu nome, disse Jesus, em meu nome expulsarão? Não é no nome meu, pastor Jorge, porque eu não sou ninguém. Não é no teu nome, porque o teu nome também não serve nada. Mas o nome de Jesus é poderoso. Se disserdes a este monte, olha só os desafios.
Gente, será que Jesus não sabe o que está falando? Como é que ele vai dar um desafio desse? Se disser para aquele monte, erga-te e lança-te no mar, ele vai obedecer. Então Jesus não sabe o que ele diz? Por que ele diz isso? Não é estranho? Para nós é, mas está na Bíblia. Não diz, se eu disser. Ele não disse, olha, se eu disser. Ele disse, se você disser. Nós precisamos crer mais, irmão. Você entende? Porque às vezes a gente fica uma coisa na nossa mente meio confusa. Eu acho interessante ele dizer assim, e porão as mãos sobre os enfermos. Vamos Marcos 16, versículo 15. Acho interessante isto. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele diz, e estes sinais seguirão quem? Então, o sinal tem que seguir você, se você crer. Não é você aí atrás do sinal. O sinal vem automaticamente. Não é dizer, eu vou atrás do sinal para ver. Não, você vai, você crê, o sinal tem que te seguir. Que sinal? Em meu nome. Aí, expulsarão. Falarão. Isso está acontecendo? Demônios estão saindo. A gente está falando novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Assim, e imporão as mãos sobre os enfermos. Ele não disse, eu curarei. Não está escrito assim. E os curarão. Que a gente vai ficar com medo. O pastor tem que vir para orar. Não, e por que você não cura? Jesus que disse, gente, ele que é responsável pelo que ele fala. Aí também você tem que crer. E olha, como é que você faz? Nós já ensinamos aqui, né? Quem faz a obra é Deus, mas você tem que crer no agente. Quem é o agente? O pastor que está aqui, o irmão que está no seu lado, o diácono. Você tem que crer nele. Quem disse isso? O Senhor, o anjo do Senhor para o William Branham. Ele deu o dom para o William Branham? Deu. Ele disse assim, se tu fizeres com que as pessoas creiam em ti. Porque em Deus eles já creem. Você já crê em Deus? Não crê? Você já crê no Senhor. Mas assim, se tu fizeres com que as pessoas creiam em ti, como meu profeta, nem o câncer vai parar diante da tua oração. Não sei se você está entendendo isto. Mas se você vem na frente crendo, quem é? Esse aqui é o meu pastor. Eu vou pedir para ele orar para mim e eu creio nele, como pastor. A oração vai funcionar. Bom, são coisas que a gente tem que entender. Irmão, o profeta diz, a hora está à mão, quando o sinal necessita ser exposto. Quer dizer, é agora a hora. Vocês estão me entendendo? A hora está à mão, é agora, quando o sinal necessita ser exposto. O vemos e sabemos que estamos perto do fim. Alguém tem dúvida que estamos perto do fim? Não, não tem dúvida. Estamos no fim mesmo. Tem havido toda a classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. Porém, agora voltemos para ver o que tem que fazer a igreja. O sinal tem que ser exposto. Fale comigo. O sinal tem que ser exposto. Por quê? Porque ele disse, vendo eu o sinal, que é o sangue, eu passarei de vós. Nenhuma outra coisa servia. Tinha que ser o sangue. Mas, pastor, o que é então esse sangue? Está aqui o profeta dizendo, agora o Espírito Santo é nosso sinal de Deus.
Diga comigo, o Espírito Santo é nosso sinal de Deus. E tem que ser exposto. Tem ou não tem? Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque é uma identificação. É uma identificação, sim? Ó, em Atos 19, nós vamos ver que Paulo encontrou um grupo de discípulos. Que o Espírito Santo me ajude a chegar até você esta manhã. Em Atos 19, Paulo encontrou aqueles discípulos. Coloque lá, irmã, de versículo 1 de Atos 19. Um grupo de batistas. Saíram convertidos de João. Olha como a irmã Brana fala, o grupo de batistas. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou e achando ali alguns, veja que eles já eram discípulos. Vamos. E disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, o que é que eles disseram? Nós não conheciam. Você já pensou um grupo de discípulos que não conhece o Espírito Santo? Então eles não tinham sinal. Dá para entender isto? Mas eram batizados. Eram discípulos. Então eu pergunto para você, é possível ser um discípulo sem conhecer o Espírito Santo? Vamos ver o que aconteceu. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de... Mas o João batizava correto, mas Jesus ainda não tinha chegado. Por quê? A pessoa dizia, ô João, eu estou convertido, eu creio. Eu disse, então vem cá, seja batizado. Mas ele não levava o nome, porque Jesus ainda não tinha chegado. Então era só um símbolo do arrependimento. Valeu, mas só por um tempo. É que nem hoje a mensagem. Quem se converteu no auge do movimento pentecostal, luterano, wesleyano, foi salvo. Claro, era a única luz que eles conheciam. Mas hoje não. Hoje a mensagem está em evidência. Aí mas por que então o pentecostal não é mais? Porque eles se denominaram. E tanto é que se denominaram que eles começaram a cair de produção. Não consegue ser mais aqueles que eram antigamente. Hoje a gente vê, você mesmo é testemunha disso, não conseguem mais ser. Por quê? Porque se denominaram. Então quem consegue manter? A mensagem da hora. Porque a vida está nela, para trazer vida ao grão. Pode olhar que a mensagem já posicionou sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Já muita coisa mudou. Não foi o pastor que te mudou, mas foi a mensagem da hora. E o Espírito Santo através dela que tem vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu amo essa mensagem. Vamos adiante. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, creram, receberam a revelação, foram batizados em nome. Aí você diz, tiveram que batizar de novo? Sim, como você teve que ser. Está na Bíblia. E aí, pastor, isso foi certo? Claro que foi. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o sinal. E falava em línguas e profetizavam. Eu te pergunto, se Paulo tivesse pregado errado, o Espírito Santo viria? Então que Paulo estava pregando pelo novo batismo em nome do Senhor Jesus era correto. E o mesmo Espírito Santo que vieram com aqueles discípulos
está sobre você também. Louvado seja Deus! Agora, preste atenção, por que eu citei esse texto? Veja, nem ainda sabemos que há tal Espírito Santo. Então ele perguntou, como haviam sido batizados? E eles não haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta diz, eles não estavam identificados com o Cordeiro do sacrifício. Porque eles não tinham identificação naquele batismo de João, nenhuma. Então eles não estavam identificados com o Cordeiro do sacrifício, somente criam. Por quê? Aleluia! Aí eu me lembrei, por que Elias veio e a mensagem de Elias pegou o coração dos filhos e levou até os pais? Porque nós somos identificados com aqueles que receberam o Espírito Santo lá, com aqueles que foram batizados lá, com aquele mesmo Espírito Santo no dia de Pentecoste. Deus pega você hoje, você é batizado no mesmo batismo e há uma identificação com o original. Então você não tenha medo não, sua identificação é com o original de Deus. Era o que aqueles discípulos ali naquele tempo não tinham, aqueles que Paulo encontrou. Aí o profeta diz, era como medicamento armazenado que não havia sido administrado, só estava guardado na prateleira. Paulo lhes mandou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando cumpriram isso, então chegou o sinal sobre eles e foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo. Eles falavam línguas, profetizavam, exaltavam a Deus. Então eles foram identificados com o seu sacrifício. Então quem é a nossa identificação? Quem é a nossa identificação? Então o Espírito Santo é nossa identificação. Você sabia disso? O que identifica essa mensagem dentro de você é o Espírito Santo. E é Ele que faz a obra, Ele que te muda, é Ele que vai te transformando. Sim? Então é o Espírito Santo que nos identifica como cristãos. Você não precisa nem dizer que você é. Você não precisa falar nada. Só de boca calada, mas as pessoas olham e dizem, o que aconteceu com você? Eu estou olhando para você, estou vendo você diferente. Os filhos dizem isso, a família diz isso. Você não precisou falar nada. Mas o porquê? O que eles estão vendo? A identificação. Você não precisa de uma carteirinha para ter depois ficar amarelada, que a carteirinha vai dizer nada, mas a tua vida com a identificação vai ser a tua carteirinha dizendo que tu és um filho e uma filha de Deus. Então as pessoas dizem, mas nessa igreja não tem cartão de membro? Claro que tem! Mas não me deram nenhum, não precisa! Você é a carteirinha! Que adianta ter uma carteirinha amarelada e a vida toda desregrada, uma vida desgraçada, andando uma vida qualquer? Não adianta nada. Mas você é a carteirinha que eles olham e dizem, eu estou lendo essa carteirinha. Esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus. Ei, glória! Louvado seja Deus! Por quê? Porque nós estamos aqui e o profeta diz uma coisa que me chama a atenção. Não é ser membro de tal igreja. Não é o nosso entendimento que temos da Bíblia. Você pode conhecer, porque tem gente aí fora, até no mundo, que conhece a Bíblia de cor. Não tem, às vezes, encontro mendigos na rua citando a Bíblia? E por que ele está com aquela vida desgraçada? Porque o profeta diz, não é o que conta o quanto você sabe da Bíblia, senão o que você sabe acerca do autor da Bíblia.
Pedro nem sabia assinar o nome direito dele, mas ele tinha o sinal exposto. Não assinava o nome direito, mas levantou o coxo da Porta Formosa. Você pode não conhecer muito ainda da mensagem, mas com este sinal você pode fazer coisas tremendas. Agora eu estou animado. Louvado seja Deus, Ele está presente conosco. Se não o quanto você sabe acerca do autor da Bíblia e até que grau vive o autor da Bíblia em você. É o ponto de intimidade, é o tanto quanto ele vive em você. Se você tem uma vida rasa, você vai ser raso, não vai operar sinal nenhum. Mas o quanto mais de profundidade você tiver com Deus e Deus em você, você vai ver as coisas acontecerem. O que você mostra ao mundo não é a sua própria vida. Você não está aí para mostrar, nem eu para dizer, o Jorge, a minha vida. Jorge, não é. Então o que é, pastor? É Romanos 6,11. Coloque aí, Romanos 6,11. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também vós considerai-vos o quê? Como? E vivos para? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, peraí. O Gabriel, cadê o Gabriel? Morreu. Tem que ter notícia do nosso funeral. O funeral do Jeconias. Morreu já faz tempo. Para o mundo, para o pecado. Você vê como essa mensagem coloca a gente em ordem? Depois que você tem essa mensagem, você não vai mais viver uma vida qualquer. Sua vida, no seu casamento, no relacionamento, tem que mudar. No trabalho, tem que mudar. Ficar arrastando aquelas coisas lá de trás, e lá, que o diabo colocou, acabou. A partir de agora, é outra coisa. Ei, glória! Gente, eu começo a ficar animado agora, não? Parece que dá vontade de pregar mais ainda. Porque Jesus está aqui. E o sinal é o que vive em você e não a sua própria vida. Então não tem que se orgulhar e dizer que você é alguma coisa. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Diga, eu não sou ninguém. Eu quero que Cristo viva em mim. Oh, glória a Deus! Gálatas 2:20. Nós temos que chegar nesse ponto, meus irmãos, que você conhece esse versículo. Gálatas 2, versículo 20. Glória a Deus. Vamos ver se você quer isso. Olha só, já estou crucificado com Cristo. Nós estamos falando de Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Eu quero estar com Ele naquela cruz. Senhor, deixa-me ser crucificado contigo lá. Porque se eu for aquela cruz, se você for aquela cruz, aí completa-se isso. E vivo, não mais eu. Morreu! Morreu! Mas Cristo vive em mim. Por isso que Romano diz que você se torna um pequeno Messias. Um pequeno Messias andando na rua. Um pequeno Messias dirigindo o carro. Um pequeno Cristo em cima da moto. Um pequeno Cristo trabalhando lá naquele trabalho lá. Um pequeno Cristo em todo lugar que passar. As pessoas dizem, olha, Cristo vai ali. Aleluia! E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, meus irmãos?
Aí está o sinal de identificação que Deus requer. Aí eu digo assim, você pergunta, pastor, mas é possível a gente ser isso no meio dessa perdição toda? A Maria saiu de Nazaré. Nazaré é a cidade mais terrível que tinha naquele tempo em Israel. Aí Deus vai lá e tira a Maria de lá, uma virgem, no meio de uma porcaria, de podridão, e coloca Jesus dentro dela. Deus ainda tem Marias nessa Nazaré que está aqui. Tem Marias ou não tem? Tem ou não tem? E quando o anjo disse, salve a agraciada, quer dizer, você foi objeto da graça de Deus, Maria. Não temas, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O que é mulher na Bíblia? Essa igreja de Marias, que recebe Jesus dentro delas, elas são objeto da graça de Deus, e Deus está dizendo para ti, bendita és tu, igreja em Camboriú, entre todas as outras mulheres, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Eu sou feliz por isso. Você é também? Você deixa eu terminar um pouquinho mais? Posso ou não posso? Você está enfadado ou não? Não está, né? Glória a Deus. Então vou só terminar aqui, porque está gostoso isso aqui. Eu estou achando legal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pular aqui um pouquinho mais adiante, só para terminar. O Espírito Santo é nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você tem passado da morte para a vida. Agora a vida já está em você. E aí você não pode mais perecer. E o que acontece? 1 João 3,9, há uma proteção sobre sua vida. 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do... Por quê? Porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora, como pode pecar, o profeta diz, tendo por dentro ao Deus que é impecável? Quem é que está dentro de você? O Deus impecável, que não pode pecar. Como pode pecar? Não importa o que tem feito, o sangue cobre. Por isso que você é cheio de falhas, como eu sou cheio de falhas. A gente chega diante de Deus cheio de falhas, mas tem um sangue que cobre, porque dentro de você tem um Deus impecável. Ele agora já é uma nova criatura. Seus desejos e suas aspirações agora são celestiais, porque tem sido manifestado como um grão de trigo. Seus desejos não são mais os de antes. Vou repetir, seus desejos não são os de antes, porque agora ele expõe o sinal. Por isso que aquela velha vida desgraçada acabou. Eu era assim lá atrás, mas hoje eu não sou mais. Você pode dizer, eu não sou mais o mesmo. Você pode falar, porque quando você fala, você está confessando. Eu não sou mais o mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Você diz, pois eu creio em tudo isso. Você crê nisso que está sendo pregado? Irmão, o fato de você confessar que está crendo nisso que eu estou pregando, vai fazer diferença na sua vida. Diga, eu creio em tudo isso.
Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Israel não podia expor nada, senão o sinal. Foram ordenados que permanecessem sob o sangue até que chegasse a ordem de marchar. Preste atenção nisso. Não saiam de debaixo do sangue, diz o profeta. E uma vez debaixo daquele sangue, eles estavam selados. E o profeta diz: não deixe este lugar. Ficaram ali até que soaram as 12 da noite e soaram as trombetas. Quando as trombetas soaram e também as buzinas de chifre de carneiro, então saiu cada um com as suas provisões a caminho da terra prometida. Assim também é cada homem e mulher que está cheio do Espírito Santo. Tal pessoa está selado e livre de toda maldade e dano. Sua vida expõe o que ele é. Onde quer que ele caminha, seja qual for o seu negócio, seja com que fale, sejam mulheres ou homens, seja o que for, ali está o sinal. E quando chega a questão do assunto da morte, quando chega o assunto da morte, aí você aplica Salmo 23, versículo 4. Quando você tem o sinal, vamos comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então deixa vir a morte, você olha para lá, coitada de ti, morte, porque o profeta diz: a maior coisa que o diabo pode causar para uma pessoa é a morte. Ele não pode fazer mais nada além disso. Toma a morte. Aí você olha e diz: ô morte, chega, vem, passa aí. Ela é como uma carruagem, você pula para dentro dela. Vamos embora! Não estou morto não, eu vou para a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora eu termino com esse parágrafo. Recorde, se aquele sinal não fosse exposto, o pacto ficava anulado. Porque o pacto era se eu vir o sangue. Mas se não tivesse exposto, anulou, não valia. Por isso que morreu os outros, porque não tinha sinal. E agora ficou feio. Se aquele sinal não fosse exposto, o pacto ficava anulado. O pacto ficava inválido. Se não havia sinal, não havia pacto. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles. E fez conosco? Amém. Fez ou não fez? Sim, Senhor. Porém, o sinal tinha que ser. Porém, o pacto não era efetivo se o sinal não estava exposto. Pode ser que houve muitos judeus que disseram: olhe, eu não tenho sangue sobre minha porta, porém eu quero dizer algo, eu sou judeu, tá? Eu sou circuncidado. Isso não significava nada. E você pode dizer: olha, o profeta diz, eu sou um crente, meus pais foram membros desta igreja, e eu tenho sido membro aqui desde que eu sou uma criancinha. Isso não significa nada. Eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso nem aquilo. Isso não significa nada. Eu pertenço ao Tabernáculo Brana, tenho um monte de mensagem lá em casa, eu faço isso, aquilo, eu creio em toda a palavra. Isso não significa nada. Tem que ser exposto o sinal. Deus quer ver o sangue, e Ele passa essa manhã aqui nesse tabernáculo. E Ele está aqui esta manhã. E Ele sabe aonde está, se está exposto ou não está exposto esse sinal. O resto não importa. Se eu viro, aí eu passarei. Ninguém morrerá, mas vocês terão vida. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então venham as próximas escolas, nós vamos passando nas outras festas para a gente aprender muita coisa. Amém. Você acha que isso é bom para você? Amém. Glória a Deus. Amém. Você se alimenta disso? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Coloca aí, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Cante de coração. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó, no vale de Jaboque, grandes lutas teve que travar, mas no fim desta grande batalha, o sinal teve que ficar. Aí eu peço, manifesta em mim. Você pede também, teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Outro. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vais ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Pai, o que mais nós desejamos é isto. Eu quero que nesta manhã o Senhor acenda uma chama no coração de cada irmão que está aqui, para nós podermos saber que saímos daqui conscientes que precisamos expor este sinal. Dá-nos a ousadia para isto, Senhor. Como Pedro manifestou o sinal através de milagres, prodígios ali naquela porta, nós também precisamos manifestar, porque o Senhor está conosco. Não é outro, é o mesmo Deus. Nós fomos batizados no mesmo batismo que os apóstolos foram batizados.
Nós temos uma identificação com a nossa origem. Então o mesmo Espírito Santo que caiu naquele Pentecostes é o mesmo que está aqui esta manhã. Então, se o Senhor pôde, Senhor, expressar isto na vida daqueles apóstolos, naquele tempo, em tantas coisas que aconteceram na igreja primitiva, por que não vai acontecer hoje? O que nos falta não é a falta do sinal, é a ousadia para expormos o sinal, porque o Senhor está conosco, o mesmo Espírito Santo está aqui, em vidas, em corações, e nós precisamos ser mais ousados. Nós não podemos correr com medo do inimigo. Se ele se levanta, se a enfermidade vem, se o problema se estabelece, não, nós temos que ir para cima e dizer: eu tenho o sinal. O Espírito Santo, Deus, faça isto, resolva isto. Eu declaro a vitória, declaro a cura divina, declaro a solução desse problema. E aí nós vamos ver acontecer com a exposição do sinal. Ajude estes irmãos que estão aqui, Senhor, neste tabernáculo, mas ajude aqueles que estão em casa também, que estão assistindo, que eles sintam o mesmo desejo, a mesma unção. Deus, que eles possam, Senhor, também expor este sinal. Isto é a nossa Páscoa. Tu estás aqui presente, que nós possamos sair daqui conscientes. Ajude a irmã Sheila, Senhor, e a irmã Olívia, que precisam do Senhor. Uma obra seja feita na vida delas. Nós declaramos isso esta manhã em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, segurar na mão destas irmãs e fazer a obra que precisa, Senhor. Ajude a irmã Romilda, Senhor, Tatiane, Mauro, que estão precisando do Senhor. Pai, eu não sei o que precisam, não sei qual é o problema, não importa, mas mediante este sinal que está aqui conosco, nós queremos declarar vitória para eles. Seja no que for que precisam, Satanás, tu não podes prevalecer contra os filhos de Deus, porque nós temos o sinal conosco, temos o maior conosco, e nós temos que manifestar isso em nome de Jesus. Ajude a irmã Gilmara, que vai fazer aquela prova. Nós declaramos a vitória para a nossa irmã. Se isto é do teu agrado, do seu querer, nós queremos expor este sinal dizendo que a nossa irmã será vitoriosa naquela prova. Ajude a Patrícia, Senhor, que nós oramos em seu favor e da sua família. Seja o que for que eles precisem, dê a solução, dê a vitória. Oh Deus, para ela e para a sua família. Nós declaramos isso para cada irmão que está na internet. Seja o problema que eles estão enfrentando, seja familiar, seja de saúde, seja qualquer, essa igreja que está aqui, nós declaramos que este sinal está em nossa vida e nós podemos declarar com ousadia a vitória para cada um, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos um dia de paz em Tua presença, que nós possamos ter um descanso para logo mais estar de volta à noite para nós adorarmos o Senhor. Abençoe o irmão Alex, Senhor, e a sua esposa que vão ser batizados. Que o Senhor sustente, que este sinal venha na vida deles, Senhor, e que eles possam ser abençoados. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Quem puder ir lá no rio, vamos para testemunhar. Tem uma chegada até ali, para nós testemunharmos o batismo dos nossos irmãos como uma vitória.